Oi, meus queridos. Vamos para mais uma história desse livro tão precioso? Mas eu quero pedir para você que você chame sua mamãe para que ela assista esse vídeo com você, porque esse vídeo é para você e para ela também. E eu acho que vocês vão gostar muito. É uma história muito especial de um livro muito mais que especial, que é a Palavra de Deus. Mas antes, eu quero pedir para você que tenha assistido os nossos vídeos, você ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva, dê o like, compartilhe, para que os nossos vídeos possam chegar a mais crianças e mais adolescentes, para que eles possam estar aprendendo da palavra do Senhor. E muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no nosso canal. Que Deus abençoe vocês, as suas famílias, e a esse Deus toda a honra e toda a glória sempre. Nossa história acontece num lugar muito especial, um lugar que o povo de Israel ia todo ano, uma vez por ano, eles iam a esse lugar. O nome desse lugar é Siló, e lá era especial porque ali ficava o tabernáculo do Senhor, a casa do Senhor. Se você lembra da história do tabernáculo, você vai entender o valor, a importância, né, do tabernáculo, porque ele era tão especial. E se você não conhece a história do tabernáculo, assiste o nosso vídeo, ele tem o título de Deus manda Moisés construir o tabernáculo. E lá nós estamos contando a respeito do tabernáculo e você vai ver como é maravilhoso aprender sobre o tabernáculo do Senhor. Então o povo de Israel, eles iam uma vez por ano a Siló, como eu falei, eles iam lá para oferecer sacrifício por causa dos pecados, mas eles iam também para adorar ao Senhor. E eles iam lá também para ouvir a palavra de Deus, porque os sacerdotes estavam lá, né? E os levitas, os profetas do Senhor. E uma vez por ano, todos eles iam. E eu fico imaginando, devia de ser uma festa muito maravilhosa. Imagina quando eles se encontravam, os amigos que fazia tempo que não se viam, né? E ali eles podiam contar, confessar seus pecados ao Senhor, saber que Deus havia perdoado, eles podiam cantar, adorar o Senhor, eles comiam junto, eles festejavam, ouviam a palavra do Senhor, aquilo que Deus queria que eles fizessem e o que não era para eles fazer. Eram momentos, dias muito especiais que o povo de Israel passava ali em Siló. E eles olhavam e viam o tabernáculo de Deus, sentiam a presença do Senhor na vida deles. Entre esses israelitas, o povo de Israel, havia um homem que ele amava o Senhor. E ele tinha uma esposa chamada Ana. Ana, ela era muito triste porque ela não tinha filhos. E ele tinha uma outra esposa também. Não devemos casar com duas esposas, temos aprendido isso. A outra sua esposa se chamava Penina. Penina tinha filhos. E a palavra de Deus diz que porque Ana não tinha filhos, Penina, ela irritava a Ana, ela provocava, ela humilhava a Ana, porque era um costume do povo, a mulher que não tinha filhos, ela se sentia muito humilhada, ela se sentia envergonhada e se sentia muito triste. E assim era a Ana. Eucana, ele amava mais a Ana do que a Penina. E ele fazia tudo por ela, ele dava para ela até mais coisas do que dava para Penina. Uma vez, Eucana disse para Ana, Ana, eu não sou para você melhor do que 10 filhos, Ana. Mas Ana, ela tinha um bom esposo, mas o que ela queria era filhos. Assim como Penina tinha seus filhos, Ana também queria embalar o seu bebê. A palavra de Deus diz que Penina irritava tanto Ana, a tristeza de Ana era tão grande que até lá em Siló ela não conseguia nem comer. Mas certa vez
quando eles foram lá em Siló, aconteceu algo diferente. Ana estava muito triste porque Penina tinha irritado Ana. E Ana não comeu e Ana estava com o coração cheio de tristeza. E Ana chorou, chorou muito. Então, Ana tomou uma decisão. Ana foi orar ao Senhor. Foi falar com o Senhor. E a Bíblia, a palavra de Deus diz que ela estava com muita tristeza, muita amargura dentro do seu coração. Porque ela queria muito ter um filho, ter um bebê. E Ana clamou ao Senhor por isso. Ela não queria um filho só para ela, ela queria um filho também que servisse ao Senhor. Então ela abriu o coração dela e com amargura, com tristeza, ela começou a falar com o Senhor. A Bíblia, a palavra de Deus diz que a tristeza de Ana era tão grande que ela não conseguia nem falar. Ela falava com o seu coração, com a sua alma, e ela só movia os seus lábios falando com Deus. O sacerdote, que se chamava Eli, ele ficou observando Ana. E ele achou que Ana estava bêbada, porque Ana só movia os lábios, de olhos fechados, e ela falava com Deus, com o seu coração. Tamanha era a sua tristeza e a sua angústia. E ele falou para ela: tu está bêbada? E ela disse: não, eu não estou bêbada. Em angústia, o meu coração, eu estou falando com o Senhor. Estou abrindo o meu coração e falando para ele da minha tristeza. E o Eli ficou ouvindo Ana falar. Sabe, meus queridos, Ana estava falando com Eli, né? Mas Ana, ela tomou a decisão de falar com Deus. A Bíblia não disse quando ela ia em Siló, nas outras vezes, se ela tinha orado, falado com o Senhor. Mas a Bíblia conta dessa vez que ela foi falar com Deus. Ela tomou a decisão de falar com Deus. Às vezes a gente está triste e a gente não fala com Deus. Às vezes estamos passando por um problema, por alguma dificuldade, e a gente tenta resolver de alguma maneira sem falar com o Senhor. Mas Ana, ela tomou a atitude certa. Quando ela estava com uma angústia tão grande no seu coração, ela foi falar com Deus. Fale com Deus você também, meu querido. Você, mamãe que está me ouvindo, filho, fale com Deus, porque Ele te ouve. Deus me ouve. Deus ouviu Ana e Deus, Ele nos ouve. E Eli ficou ouvindo Ana contar para ele. E Ana, quando falou com Deus, ela falou para o Senhor que ela queria um filho. E ela disse: Senhor, eu quero um filho, se o Senhor me der, eu quero que ele sirva ao Senhor. Eu vou cuidar dele, depois eu vou trazê-lo para que ele sirva ao Senhor. Ela queria um filho, mas ela queria que esse filho fosse um homem de Deus, um homem que servisse ao Senhor, lá na casa do Senhor. E Eli, ouvindo Ana, ele viu que ele tinha se enganado, que ela não estava bêbada. E Eli falou uma coisa para Ana. Ele disse assim para ela: vai em paz e que Deus dê aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que você pediu para o Senhor, que Ele dê a você. Ana, quando saiu dali, a palavra de Deus diz que ela já não era mais a mesma, porque agora ela foi lá para a tenda, agora ela comeu, e a Bíblia diz que o semblante, o rosto dela, a sua fisionomia já não era mais triste. Ana já não chorava mais. Deus ainda não tinha dado um filho para Ana, mas o sacerdote disse: vai em paz. Ana, quando orou, ela teve a paz de Deus no seu coração. Querida mamãe, se tu está passando por alguma tribulação, saiba que Deus, Ele quer que você fale com Ele. Fale com Ele, Ele te ouve. Querido filho, fale com Ele, fale com Deus, Deus te ouve. E Deus vai dar paz ao seu coração, como Deus dá paz ao meu coração quando eu falo com Deus. Não se esqueçam de falar com Deus. Eu vou ler um versículo da palavra de Deus que fala em Jeremias 33:3. Ele diz assim, ó: clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim, fala comigo e eu vou te responder. É a primeira parte do versículo. Então, se falarmos com Deus, Ele vai nos ouvir.
e Ele vai responder a nossa oração. A Bíblia, a palavra de Deus diz que depois de um tempo, Deus abençoou a Ana. E o que vocês acham que aconteceu, meus queridos? Hein? Se você disse que Ana teve um bebê, você acertou. Deus deu a Ana um lindo bebê. E Ana pôs o nome dele de Samuel, que significa eu pedi ao Senhor. Olha só que legal! Ana ficou muito feliz com o seu bebê Samuel. E Eucana também. E quando chegou no outro ano, que eles tinham que ir lá para Siló, a Ana disse que não ia. Falou para Eucana, eu não vou, porque eu vou cuidar de Samuel primeiro. Vou dar de mamar. Quando o Samuel não mamar mais, que ele já tiver maiorzinho, aí eu vou levá-lo para a casa do Senhor e eu vou deixá-lo lá para que ele possa ficar com os sacerdotes e aprender e servir ao Senhor. Eucana disse para Ana fazer como ela achasse melhor. E assim, Samuel, ele foi crescendo. Ele ainda era pequenino, ele ainda mamava e ele foi crescendo. E quando Samuel estava um pouco maior, a Bíblia não diz a idade que Samuel tinha, mas a Bíblia diz que ele ainda era bem criança. Ele era criança. Então, a Bíblia não diz a idade. Hoje, os bebês, eles mamam até 6 meses, 1 ano, né? Mas naquela época, as crianças mamavam entre 4, 5 anos. Tem história de crianças que mamavam até mais velhas. Então, eu não sei a idade que Samuel tinha. Mas a Bíblia, a palavra de Deus diz que ele ainda era bem pequeno, ele ainda era bem criança. E aí, nesse dia, Eucana e Ana levaram Samuel lá em Siló, na casa de Deus, para o sacerdote Eli. E assim, Ana e Eucana entregaram Samuel, e Samuel ficou servindo ao Senhor, junto com o sacerdote, lá na casa do Senhor, lá em Siló. Essa história me fez lembrar do Dia das Mães. Nessa semana nós vamos comemorar o Dia das Mães, né? E uma coisa que me chama a atenção nessa história é que apesar de Samuel ser muito criança, a Bíblia diz que ele não disse Samuel chorou, Samuel não esperneou, não gritou, não brigou. Samuel simplesmente ele obedeceu aos seus pais. E isso é muito bom. E nós vamos comemorar o Dia das Mães. Talvez você já até comprou um presente para sua mãe. Aqui eu tenho uma caixa muito linda, cheia de coração. Talvez você comprou, fez corações para tua mãe, joia, perfume, não sei. Ou talvez você vai dar um beijo, um abraço na sua mãe, que é muito bom também, se você não tem dinheiro, né? Mas no Dia das Mães, todos querem dar um presente para sua mãe, não é verdade? Mas vocês sabem qual é o melhor presente que uma mãe quer receber do seu filho? Deixe-me ver aqui dentro da minha caixa o que é que eu tenho. Olha, tenho algo muito especial. Aquilo que Samuel, ele fez. É a obediência. A palavra de Deus diz em Efésios 6:1, eu vou ler para você, ela diz assim, ó, filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor, porque isso agrada a Deus. Você deve obedecer, né? E a obediência é o melhor presente que uma mãe pode querer de um filho. Vale mais do que joia, vale mais do que perfume, até mais do que abraço e beijo, que às vezes você vai abraçar, vai beijar sua mamãe no Dia das Mães e depois já está respondendo, fazendo malcriação, desobedecendo. Isso não agrada a Deus. O maior presente que você pode dar para sua mamãe é a obediência. E o nosso exemplo de obediência não é Samuel. A Bíblia diz que é Jesus. Sabe por quê? A palavra de Deus fala que Jesus, ele foi obediente ao Pai. Ele foi obediente até a morte. E a Bíblia diz que é morte de cruz.
Jesus, ele obedeceu ao Pai, morrendo na cruz por causa do nosso pecado, o meu pecado e o seu pecado. E ele fez isso porque ele nos ama. Ele foi sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele pode perdoar os nossos pecados. Ele fez isso porque ele ama a mim e ele ama a você. Deus, ele nos deu um presente. O presente que Deus nos deu foi Jesus. Assim como tu vai dar um presente no Dia das Mães para sua mãe, lembra-se do presente que Deus deu para você e para mim. O presente que Deus nos deu foi um presente de amor. Ele nos deu Jesus Cristo para morrer na cruz por causa dos nossos pecados. Ele enviou seu Filho ao mundo porque ele nos ama. Mas Jesus, ele também nos deu um presente muito especial, um presente que ouro, prata não vai comprar, um presente de graça, como o presente que Deus nos deu, porque ele pagou o preço. O presente que ele nos deu foi a sua vida, o seu sangue derramado na cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados. O pecado dos filhos e o pecado de todas as mães. E nesse Dia das Mães, um dia tão especial, um dia em que damos cartão cheio de coraçãozinho para a mamãe, né? Para dizer, mamãe, eu te amo. Jesus, ele também nos ama. E Deus prova esse amor quando ele enviou Jesus para morrer na cruz por mim e por você. Que presente que você quer dar para o Senhor? Você também pode dar um presente especial para Deus. Um presente que não vai custar nada. Um presente de graça. Quando você recebe o presente que Deus te dá, que é Jesus, e quando você recebe o presente que Jesus te dá, que é o perdão dos seus pecados, recebendo ele no seu coração como seu Salvador, também é de graça. E é esse o presente que ele quer dar para você, que ele quer que você receba. Nesse Dia das Mães, querida mãe, talvez você não vá receber presente de filho, talvez você está triste, você é uma mãe que está sozinha, está sem ninguém por perto, você não quer receber esse presente de Deus, quer receber Jesus no seu coração? E você, mãe, que está feliz com seus filhos, cheio de presente, você não quer receber Jesus como Salvador, o presente maior e melhor de Deus para você? E você, filho querido, que está aí ouvindo nossa história, você também não quer receber o presente de Deus, que é o seu filho Jesus, que morreu na cruz por mim e por você? Jesus foi obediente. E a obediência que Deus quer de mim e de você é que a gente creia no seu Filho e receba o sacrifício dele, recebendo ele como Salvador. Que você possa fazer isso, que você possa orar, convidar Jesus para morar dentro de você. Que ele abençoe você, que ele abençoe sua família, meu querido. Querida mãe, feliz Dia das Mães para você. Meu querido filho, se você não tem dinheiro para comprar um presente para sua mamãe, não fique triste. Faça cartãozinho, escreva que você a ama, dá um cafezinho para ela na cama. Quando ela chegar cansada do trabalho, tire a sandália dela, o sapato dela, dê um copo com água, dá um beijo, um abraço e diga, mãe, eu te amo. Tu é especial para mim. Ai, o coração da sua mãe vai ficar feliz, como ficou o coração de Ana quando o sacerdote falou com ela, vá em paz. Faça isso e o melhor presente que você pode dar para sua mãe não custa nenhum dinheiro. É obediência e amando, respeitando a sua mãe. Que Deus abençoe você, querido filho. Que Deus abençoe você, queridas mães. Feliz Dia das Mães para todas vocês. Em nome de Jesus. Amém.